Na Igreja Universal, o nome dele é Civil. Ele morava num barraco com a esposa dele, na África do Sul, Cape Town, África do Sul, Cape Town. Ele chegou na igreja como praticamente um mendigo, sem ter o que comer, sem ter onde morar. E ele era membro da igreja, conheceu a Igreja Universal, só que a vida dele ficou ainda muito difícil, amarrada. Ele conseguiu um emprego de segurança, trabalhava por um salário mínimo, e um dia ele se cansou. Embora ele estava na igreja, ele ouvia falar das campanhas, mas ele nunca fez o sacrifício que ele tinha que fazer. Um dia ele decidiu tomar essa decisão de sacrificar e dar o tudo dele. Hoje, ele tem uma companhia com 6.000 funcionários. Ele tem por volta de 100 caminhões, ele tem várias propriedades, ele comprou um time de futebol, ele montou, tem um estádio de futebol, e o estádio de futebol dele é do lado do barraco que ele morava. Tem uma emissora de rádio, e o time dele, o forte é que era um time de várzea, e ninguém acreditava nele. Então esse ano ele fez um sacrifício na campanha, não foi nessa, foi na outra. E o time dele de várzea passou a ser um time de primeira divisão. Esse foi o milagre que Deus fez na vida dele. Ele estava dando testemunho na igreja, lá na África do Sul, e ele disse para as pessoas que ele, há muito tempo atrás, ele não sabe mais o que é sentir dor para fazer sacrifício. Porque quando ele faz o sacrifício, ele tem prazer. E ele acrescentou que ele já não faz mais sacrifício em campanha de Israel. Ele só faz loucura. E quanto mais louco é louca é a decisão dele, maior é o milagre na vida dele. Ele não sabe mais o que é ter o carro dos sonhos, ele não sabe mais o que é isso, porque ele compra o carro que ele quiser, à vista. Ele não sabe mais o que é ter a casa dos sonhos, ou a mansão dos sonhos, porque o que ele quer, ele compra. Ele teve uma reunião no mês passado com um dos ministros lá da África do Sul, entrou na casa dele, é uma mansão enorme, e ele disse: poxa, Senhor, não é justo um incrédulo ter uma casa dessa, e eu não tenho essa casa. Na semana seguinte, no mesmo complexo, que só mora gente riquíssima em Cape Town, ele foi e comprou à vista uma casa maior do que a casa do ministro. Na primeira vez que ele abriu a companhia dele, ele tinha 500 funcionários. Cresceu com companhia de segurança, e ele começou a ficar em evidência no meio dos homens de negócio. Ele tinha um sócio, incrédulo. E o sócio falou para ele: rapaz, você fica aí dando testemunho nessa tua igreja, mas o que você tem é porque eu te ajudei. Porque quando ele começou o business, ele não falava inglês direito. Ele até então não sabia nem abrir um computador, como ligar um computador. Ele não sabia mandar um e-mail. Isso é 5 anos atrás. Então ele ficou tão irado com o que o sócio dele falou, ele vendeu tudo. Ele vendeu o negócio, ele vendeu a casa que ele comprou, até a cama que ele dormia com a mulher dele e com os filhos. Ele vendeu tudo. Ele dormiu no chão. Ele teve que ir para a casa da família, que ele vendeu. Pagou o sócio dele, o resto, ele botou tudo no altar. No dia seguinte, ele era um Zé Ninguém, de novo. Só que a fé estava do lado dele. Então, depois disso, ele começou um outro negócio. E é esse que hoje ele tem 6.000 funcionários. E o sócio perdeu tudo. E hoje o sócio dele é funcionário dele. Ele teve que dar um emprego porque o cara estava passando fome. Ele disse para a gente que ele aprendeu que o sacrifício é o caminho.
E ele fica triste que campanha de Israel é só 2 vezes por ano. Ele queria que campanha de Israel fosse todo mês.